Olha, veja bem, a prova do Enem, ela não é uma prova que exige de você o que nós chamamos de conhecimento decoreba, certo? É claro que tudo que você guarda na mente serve como base para a aquisição de um conhecimento que vai ajudá-lo a resolver questões relacionadas, por exemplo, a um raciocínio lógico. O Enem trabalha muito com a inteligência. Então, por exemplo, vamos lá, no caso de literatura, da prova de literatura, por exemplo, o aluno que vem, o aluno típico do Colégio Salvador, aquele aluno que vem desde o primeiro ano estudando o curso de literatura, ele evidentemente não vai ter dificuldades, né? Não vai ter dificuldades. E o que é que ele deveria, por exemplo, se preocupar? O que é que o Enem vai priorizar? Vamos lá. No período que eu considero da literatura de informação, da literatura colonial, por exemplo, o Enem vai trabalhar muito com essa questão dos documentos, Carta de Pero Vaz de Caminha, até, por exemplo, os Sermões de Vieira, passando evidentemente pela literatura de Gregório de Matos, né? Mas eles não vão cobrar diretamente isto. O que é que eles vão fazer? Normalmente eles fazem. Pegam um texto do período moderno, por exemplo, Oswald de Andrade, só um exemplo claro, Oswald de Andrade. Pode pegar uma obra como Macunaíma, de Mário de Andrade, pode pegar, por exemplo, poemas de Manuel Bandeira e fazer uma associação, aquilo que nós chamamos de intertextualidade, com esses documentos, com estas obras do chamado período colonial. Isso é praxe, né? Mas eu aconselharia também a estudar aquilo que nós chamamos de escritores clássicos da literatura brasileira. Vamos lá, romantismo. Tem que estudar José de Alencar, né? Um romance como Guarani, Iracema, normalmente um texto desses, ou um ou outro, às vezes até os dois, podem cair numa prova do Enem. Outro escritor que não pode faltar na prateleira de ninguém, nem no conhecimento de ninguém, do período romântico, Castro Alves. Textos sobre a questão do fim da escravidão, isso é notório. Ainda no período romântico, eu diria que os poetas do mal do século, especificamente Álvares de Azevedo, também os textos de Álvares de Azevedo são muito utilizados nas provas do Enem. Do período realista, é inconfundível Machado de Assis. Machado de Assis não é apenas o escritor fundamental do realismo, o escritor fundamental da literatura brasileira, é o nosso melhor escritor. Então, desde o romance Dom Casmurro, por exemplo, que é um texto apelativo para a questão da dubiedade da alma feminina, né? Daquela coisa de Capitu, né? Desde também Memórias Póstumas de Brás Cubas. Impossível um texto desse não ser utilizado para inúmeras questões, né? Sem falar nos contos, os contos de Machado de Assis, desde Pai contra Mãe até Missa do Galo. Meu Deus, né? São textos assim fantásticos que podem ser aproveitados para qualquer prova do Enem. Eu acredito que os parnasianos, eu tenho muitas restrições com relação aos parnasianos, mas eles podem usar textos de Olavo Bilac, por exemplo, são textos belíssimos, né? Para retratar a literatura parnasiana, aquela literatura sentimental do parnasianismo. Cruz de Souza do simbolismo. Acredito que os Sertões de Euclides da Cunha, para essa fase mais do início do século XX. Lima Barreto, um escritor urbano como Lima Barreto, naquela época, dos 20 primeiros anos da nossa literatura no século XX, é fundamental para o Enem. Agora, a parte principal da prova, eu acredito que 50% da prova do Enem vai estar centralizada de 1922 para cá.